Meus amados irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, esteja com todos nós essa tarde maravilhosa que aqui estamos, fazer mais uma leitura bíblica. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 7 e 8, diz assim: E o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando as águas é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou descer, outro desce diante de mim. Jesus disse-lhe: Levanta, toma a tua cama e anda. Graças a Deus. Coisas maravilhosas é receber a ordem de Jesus Cristo e obedecer. Nós vemos, o texto nos diz, que esse homem, esse paralítico, estava ali deitado na sua cama há 38 anos, ali na beira do tanque, e ele esperava ansiosamente a água ser agitada, porque diz a palavra que um anjo descia num certo tempo ali e agitava aquelas águas. E aquele que descesse para dentro das águas, primeiro que descesse, seria curado de qualquer enfermidade que tivesse. Glória a Deus. E aquele homem, ele tinha fé de ser curado. Ele estava esperando a sua oportunidade há 38 anos. Glória a Deus. Ele sofria a enfermidade, ele era paralítico. E ele não desistia, porque ele tinha fé. Louvado seja Deus. Mas diz a palavra que quando a água era agitada, que ele ia tentar descer, ele tinha dificuldade, era muita. Então outro descia diante dele. Então não adiantava nada ele descer, querer descer também, porque o outro já tinha recebido a cura, que era um por vez que recebia a cura logo após o agitamento das águas. Louvado seja Deus. Mas aquele homem tinha fé que ele era curado, ele permaneceu ali. Até que um dia o dono da cura, o mestre da cura, glória a Deus, o Filho do Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chegou naquele lugar. E quando ele chegou, ele fez uma pergunta para aquele homem: quer ficação? Eu creio que aquele homem não pensou duas vezes. Ele disse para o Senhor, né? Senhor, não tem um homem que logo após a água ser agitada, me coloque dentro das águas. Glória a Deus. Mas enquanto ele ia descer, outro descia diante dele. Então ele ia esperar, mas sabe lá quanto tempo o anjo ia voltar para agitar a água, para ele tentar descer de novo. E assim, e o tempo ia passando. Louvado seja Deus, e aquele homem estava ali, esperando a sua cura, esperando a sua libertação, esperando um dia poder andar. Glória a Deus. Mas quando Jesus chegou ali e deu a ordem para ele: levanta, toma a tua cama e anda. Glória a Deus.
Eu creio que aquele homem não pensou duas vezes. Imediatamente ele se levantou, glória a Deus, e começou a andar. E daí por diante, tudo foi diferente na vida daquele homem. Louvado seja Deus. Porque o dono da cura chegou ali. Ele nem precisou mais entrar nas águas. Ele só precisou crer e obedecer à ordem de Jesus. Levanta-te e anda. Glória a Deus. Como é bom a gente obedecer a palavra de Deus. Como é bom a gente ler, guardar no nosso coração e obedecer a santa palavra. Me lembra também onde João estava pescando e havia pescado já a noite toda e não pegou peixe, não pegou nada. E já amanhecendo o dia, o Senhor chega ali e pergunta para ele: tem alguma coisa para comer? Glória a Deus. Pedro respondeu: Senhor, pescamos a noite toda, ou seja, trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada, não pegamos nada. E simplesmente o Senhor Jesus deu a ordem para ele e ele obedeceu. O Senhor disse: joga a rede para o lado direito do barco. Em outras palavras, que diferença isso fazia, né? A pessoa vive pescada a noite toda, trabalhando a noite toda. Quantas vezes Pedro jogou a rede para o lado direito, para o lado esquerdo? Ele estava trabalhando, glória a Deus, mas simplesmente ele obedeceu à santa palavra de Deus, a santa palavra de Jesus Cristo, e disse: joga a rede para o lado direito do barco. E ele falou: Senhor, havei pescado a noite toda, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Glória a Deus. Isso quer dizer obediência. Em obediência à tua palavra, lançarei a rede. Graças a Deus. Então Pedro lançou a rede e diz a palavra que ele nem podia puxar de tanto peixe que tinha. E começaram a colocar peixe no barco e tiveram até medo que o barco podia afundar. Chamaram os outros para ajudar eles. Glória a Deus. E a rede quase se rompia de tanto peixe. Simplesmente a obediência à palavra de Deus. Por isso que eu digo, vale a pena a gente conhecer os mandamentos do Senhor, conhecer a palavra do Senhor e obedecer a palavra do Senhor. Porque na obediência, aí está fazendo a maior vontade de Deus, obedecendo a Deus, obedecendo a sua palavra. Graças a Deus. E este homem, ele não duvidou. Quando ele recebeu a ordem de Jesus, Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Eu creio que esse homem imediatamente se levantou. Glória a Deus. Pegou a sua cama e começou a andar. E eu creio que nessa altura ele estava louvando, glorificando, exaltando a Deus, porque nem precisou mais do agito das águas para ser curado, mas precisou somente da palavra de Deus. E obedeceu imediatamente e foi curado em nome de Jesus. Meus amados, assim que você ouvir essa palavra, você possa também obedecer para ser curado do pecado, para ser curado da lepra, para ser curado de toda a enfermidade.
Eu não sei qual é a sua enfermidade que você tem na sua vida, mas Deus sabe. Então, eu quero que você obedeça a palavra de Deus. Leia e obedeça a palavra de Deus para ser curado. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te deixar essa palavra nessa tarde, nesse vídeo, e te dizer: aquele que obedece à palavra de Deus, este será salvo. Aquele que tem e guarda os seus mandamentos e obedece o seu mandamento é salvo pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só Ele é o nosso Deus. Eu quero orar por você nessa tarde. Nesse vídeo eu quero fazer um minuto de oração, por favor, a favor da sua vida, a favor dos seus parentes, dos seus amigos. Glória a Deus, e todos que ouvir essa palavra possam guardar no seu coração. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, Criador dos céus e da terra, no nome do teu santo, amado Filho, Jesus Cristo, Deus, eu te apresento todas essas pessoas, Senhor, que vai ouvir, que vai ler, que vai assistir essa palavra, meu Deus, e possa guardar no seu coração. Meu Deus, pela tua bondade e pela tua grande misericórdia que o Senhor tem para conosco, eu te peço, Senhor, estenda as mãos sobre essas almas, sobre essas vidas. Salva, meu Deus, para a glória do teu santo nome e para o dia da tua vinda, todos possam estar preparados para subir ao teu encontro. Meu Deus, eu que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que Deus possa te abençoar grandemente, que as mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja te guiando, te protegendo e te guardando de todo mal. Que Deus vos abençoe grandemente e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.